Então, pessoal, vamos retornar aqui. Na primeira aula a gente viu como instalava o Eclipse, certo? Na segunda aula a gente viu como a gente utiliza ele, né, de maneira a se criar um pacote, se criar um projeto e se criar uma classe, né? São as três coisas principais do Eclipse. Então, a gente criou essa classe aqui na última aula, chamada vídeo aula, ela não tem nada por enquanto. E na aula de hoje a gente vai ver os tipos, né, que existem no Java, os tipos primitivos, tá? Então, em Java a gente tem basicamente tipos de números que podem ser flutuantes ou não, com decimais ou não, booleano e caractere, certo? Esses são os tipos de Java. Então, para números pequenos, eu uso o byte. Ele aceita, se eu não me engano, até 127, o número 127, tá? Então, o byte, esse tipo chamado byte, ele pode ser usado, por exemplo, para idade, certo? Um outro tipo é o tipo short, tá? Short assim, tá? Ele é pequeno também, tá? Eu acho que ele vai até 30.000, se eu não me engano. Então ele pode ser usado, por exemplo, para calcular o número de alunos de uma escola, que pode passar de 100 e poucos, né? Temos outro tipo aqui que é chamado int, certo? O int ele é um inteiro, tá? Um número inteiro, assim como o short, como o byte, só que ele aceita um número maior, tá? Ele aceita milhões, na verdade, né? Então ele aceita, se eu não me engano, até 4 bilhões, tá um número bastante alto. Então esse aqui pode ser usado, por exemplo, para número de habitantes de um país, tá? Certo? E temos aqui um outro que é chamado long, que ele é um número inteiro também, porém muito grande, tá? Então, ele, por exemplo, ele pode ser usado para contar, né, quantas estrelas nós conhecemos hoje em dia, né? Então, por exemplo, número planetas, né? Números de planetas, tá? Um exemplo que é um número bastante grande, certo? Então, esses quatro tipos aqui, eles são tipos inteiros, tá? Que não são decimais. Para decimais, se eu tenho um número decimal, ou seja, um ponto, né, uma divisão, uma razão, eu vou usar o float, que ele é um decimal que ele aceita, ele tem uma precisão menor, ele aceita menos números na casa decimal e também na parte inteira do número. Então, por exemplo, eu quero aqui em float eu quero, por exemplo, a área de um círculo. De um círculo. Lembrando que pi, o número pi, ele é um número já quebrado, né? E temos o double, tá? O double ele é como float, só que ele tem uma precisão maior, tá? Então temos aqui, por exemplo, o double, não sei, deixa eu ver, vamos supor volume de uma esfera, tá? Então esses aí temos aqui números, já falamos sobre os números, os inteiros e os reais, certo? Aqui embaixo a gente tem aqui o boolean, que ele é simples, é um número lógico, verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu já recebi esse mês, tá? Temos aqui o outro que é o char, tá? O char ele é um caractere. Por exemplo, meu primeira letra do
meu meu. Beleza. Então temos aí os tipos primitivos que eu consigo utilizar em Java. Certo. Falado isso, tá? Para cada tipo primitivo desse aqui, eu tenho uma classe que representa esse tipo primitivo. Por exemplo, para byte, eu posso transformar essa idade aqui num objeto tipo byte, tá? Vou dar o nome dele de byte ou de objeto, tá? Igual a new byte e passo a minha idade, tá? Então aqui ele recebe, tem para short a mesma coisa, aqui tem que inicializar ela, tá? Vou botar a idade, minha idade 20 anos, né? Byte. Mesma coisa para inteiro, vou fazer aqui para inteiro, para o float também, tá? Inteiro. Então para o int, eu tenho um objeto chamado integer. Vou botar aqui num habitantes igual a new integer. E eu passo aqui esse número de habitantes. Ele aceita o byte e o short, tá? Porque eles são, como são números menores, ele aceita. Ok? Tem que inicializar o número de habitantes aqui. Eu vou colocar, por exemplo, 10.568. Tá. Tempo long, tempo float. Tá? Vou fazer com float depois de a gente verificar. Ok? Float também eu tenho aqui. Um objeto do tipo float. Tá? E aqui ele recebe também um objeto do tipo float, que é a área em um círculo. Deixa eu botar aqui. Tá bom. Área é um círculo. Cliquei aqui. Área do círculo. Área do círculo. Ok. Tá? Lembrando, pessoal, aqui só para relembrar aqui, tem que inicializar, vou botar aqui 12.689, por exemplo. Eu tenho que botar o F na frente para float, tá? Ok, vou salvar aqui. Lembrando que para eu instanciar um objeto em Java, primeiro aqui eu boto o tipo do objeto, o nome da variável que vai receber o objeto, né? Igual new, o objeto e os parâmetros do método construtor desse objeto, tá? O método construtor eu vou falar um pouquinho mais, numa aula mais à frente, mas a gente já falou em sala de aula, né? Então, por exemplo, o inteiro ele tem como método construtor um tipo primitivo do tipo int, tá? O byte ele tem no método construtor dele uma variável do tipo byte, tá? E a mesma coisa para boolean, para char, tá? Eu acho que um objeto que eu tenho que falar aqui colocar ele entre esse tipo primitivo, apesar de não ser tipo primitivo, é um string. String nada mais é do que uma cadeia de caracteres aqui, ó. O caractere ele guarda somente uma letra, um espaço, qualquer caractere, né? A string nada mais é do que vários caracteres concatenados, ou seja, juntos um após o outro. Por exemplo, o teu nome, o meu nome, o nome da rua. Então, o nosso universo ele se baseia em string, não em caractere, né? Então, vou botar aqui nome, por exemplo, tá? E para eu inicializar uma string, eu boto igual, entre aspas duplas eu coloco o nome. Beleza? Tá. Então é isso, tá? Em relação aos tipos primitivos, temos esse aqui e eu coloco aqui o string, que é muito importante, tá? Uma coisa importante, se eu quero transformar um string em qualquer um desses tipos aqui, o que eu faço? Por exemplo, eu vou botar aqui, ó, string num igual a 10, por exemplo. Eu quero transformar um string no inteiro. Eu vou usar o objeto inteiro, por exemplo, int. Lembrando que os nomes da variável não podem se repetir, né? Então eu tenho que
transformar. Então eu pego esse objeto do tipo integer, tá? E venho aqui, dou um parse, tá? Então quando eu clico em ponto, boto o ponto aqui, ó, já vai aparecer as opções para mim, tá? Se não apareceu, seguro Ctrl e aperto o espaço que vai aparecer as opções. Então eu vou digitar parse, ó, já apareceu para mim aqui, ó, tá vendo? Cliquei, tá? E vou transformar, ó, essa string num inteiro, tá? Então acabou o erro aqui, tá? Tá aparecendo amarelo aqui porque eu não estou utilizando essas variáveis, certo? Mas para eu transformar, eu utilizo o objeto que representa aquele tipo primitivo e dou esse ponto parse. Se no caso for um float, parse float. Se for um double, parse double. Double, ponto parse double. Um boolean, boolean com B maiúsculo, sempre o objeto iniciando, ponto parse boolean, né? Por exemplo, se eu quero tem um objeto aqui, boolean, um string boolean, por exemplo, aqui, string boolean, string ok, vou chamar de true, lembrando que verdadeiro e falso em inglês, true, false. Então aqui eu vou dar um boolean b, vou chamar de b, igual a boolean, contra espaço para aparecer as opções, ponto, passe boolean. Eu passo ali o ok, certo? Visto isso, a gente já viu os tipos primitivos, tá? Como transformar string em tipos primitivos, certo? Então, a aula de hoje é isso, certo? Então, vou salvar aqui e falamos na próxima aula.